No ano 136 da nossa era, cerca de 120.000 soldados romanos avançavam sobre a fortaleza de Betar, o último reduto da resistência judaica. No caminho até ali, haviam arrasado dezenas de cidades e incendiado mais de 1.000 aldeias, cujas cinzas pairavam no ar enquanto uma saraivada de pedra se chocava contra as muralhas. Os defensores, mesmo tomados pelo medo, sabiam que o fim estava próximo. Quando as catapultas romanas abrissem a primeira brecha, não haveria misericórdia. O imperador Adriano não perdoaria essa segunda revolta. Homens, mulheres e crianças seriam passados pelo fogo e pela espada, mas ainda restava uma centelha de esperança, a crenca de que Simão Barcoquebas, o líder rebelde, traria uma nova vitória contra o Império Romano. No entanto, essa esperança era ilusoria. Barcoquebas, um homem autoritário e cruel, não passava de um mortal que conduziria seu povo à tragédia. A rebelião liderada por ele não foi um evento isolado, mas o resultado de décadas de tensões entre os judeus e Roma. Após a derrota na Primeira Guerra Judaico-Romana entre os anos 66 e 73, a província da Judéia viveu sob forte ocupação militar. A situação se agravou quando o imperador Adriano decidiu reconstruir Jerusalém como uma cidade romana, rebatizada de Aelia Capitolina, e erguer um templo dedicado a Júpiter sobre as ruínas do segundo templo judaico. Essa decisão foi a gota d'água para um povo já oprimido. Desde a primeira derrota, muitos judeus haviam sido escravizados, submetidos a pesados tributos e privados de direitos civis e religiosos. Adriano proibira práticas fundamentais como a circuncisão, considerada uma mutilação bárbara, e a observância do sábado. A profanação do local mais sagrado do judaísmo, somada ao sofrimento acumulado, tornou a revolta inevitável, e Barcoquebas surgiu como líder capaz de guiá-los à vitória. Os primeiros movimentos da rebelião ocorreram em Modine, de onde os rebeldes lançaram ataques relâmpago contra as guarnições romanas estacionadas nas ruínas de Jerusalém. A estratégia surtiu efeito. Os soldados romanos foram forçados a recuar para a cidade de Cesareia. A reconquista temporária de Jerusalém elevou o moral dos insurgentes. Pouco depois, uma vitória ainda maior foi alcançada quando uma legião romana, enviada do Egito para sufocar a revolta, foi emboscada e aniquilada. Era o ano 132, o início de uma insurreição que transformaria Barcoquebas em um pesadelo para Roma. Nos primeiros anos da rebelião, os rebeldes dominaram quase toda a Judéia, graças à eficácia da guerra de guerrilhas. A euforia tomou conta da população. Por mais de 2 anos, os seguidores de Barcoquebas estabeleceram um Estado judeu independente, restaurando instituições como o Sinedrio, o conselho religioso que decidia assuntos civis e espirituais, sob a liderança do Rabi Maquiva. O governo de Barcoquebas buscou reviver as tradições judaicas em oposição às políticas de romanização impostas por Adriano. Foram emitidos documentos legais realizados, sacrifícios rituais e cunhadas moedas de bronze e prata com inscrições que celebravam a liberdade de Jerusalém, um ato de soberania que desafiava abertamente o poder romano. No entanto, o sonho de liberdade logo se revelou uma ilusão. Simão Barcoquebas, cujo nome significava filho da estrela, foi proclamado Messias por seus seguidores, mas sua liderança era marcada pela tirania. Sob seu comando, qualquer desobediência ou suspeita de traição era punida com execução sumária. Cartas encontradas nas cavernas do Mar Morto revelam ordens brutais. Em uma delas, Barcoquebas exige a entrega de um judeu de Engedi, possivelmente um inimigo ou colaborador dos romanos, ameaçando de morte quem não cumprisse a ordem. Em outra correspondência, um oficial é advertido de que, se não garantisse a realização adequada dos rituais religiosos, seria preso e acorrentado. Para Barcoquebas, as leis religiosas e militares tinham o mesmo peso e deviam ser obedecidas sem questionamentos. As vitórias dos rebeldes representaram um desafio direto ao Império Romano, que não tolerara insubordinação. Adriano convocou seu general mais experiente, Sexto Júlio Severo, que estava na Britânia, e colocou sob seu comando um exército de 120.000 homens, composto por 6 legiões completas e diversas unidades auxiliares. Diferente de seu antecessor, que havia sido derrotado ou morto nos primeiros meses da revolta, Severo adotou uma estratégia de desgaste. Consciente das dificuldades impostas pelos túneis subterrâneos e pela guerra de guerrilhas, ele optou por cercar as posições rebeldes, cortando os suprimentos e isolando os insurgentes. A vida dos civis se transferiu para cavernas e complexos de túneis, que se tornaram verdadeiras cidades subterrâneas. Esses refúgios serviam tanto para a população quanto para os combatentes, mas as condições eram precárias. A escuridão era constante, o contato com o mundo exterior quase inexistente e a escassez de alimentos tornava a sobrevivência um desafio diário. A resistência, porém, persistia, mesmo diante de um inimigo implacável, ameaçados pela constante possibilidade de serem descobertos pelos romanos, que recorriam ao fogo para forçar os ocupantes a sair.
Escaracóis arqueológicas realizadas nos últimos 70 anos revelaram que esses túneis não eram meros esconderijos improvisados, mas sistemas complexos, dotados de compartimentos, altares e cisternas para armazenar água. Entre as principais descobertas, destaca-se um vasto conjunto de cavernas artificiais, escavadas ao longo dos séculos pelos habitantes da região, hoje parte do Parque Nacional de Beit Guvri-Marecha. Também foram identificados inúmeros complexos subterrâneos, alguns com até 50 camadas interligadas, espalhados pela região montanhosa. No deserto ao norte de Jerusalém, na área de Wadi El-Makuk, cavernas serviram de abrigo tanto para rebeldes quanto para judeus que fugiam da perseguição romana. Ali, arqueólogos encontraram pequenos objetos do cotidiano, como lamparinas, moedas e fragmentos de cerâmica que oferecem pistas sobre a vida nesses refúgios. A guerra também deixou marcas profundas na estrutura familiar e social. Muitos homens se juntaram à rebelião, abandonando suas famílias à própria sorte, o que levou algumas mulheres a assumir o sustento do lar. Os arquivos de Babata, encontrados nas cavernas do Mar Morto, uma coleção de documentos pessoais revela a história de uma mulher judia de classe média alta, cujos registros financeiros e familiares, escritos em grego e aramaico, cobrem o período entre os anos 93 e 132 DC. Por meio desses papiros, sabe-se que Babata era comerciante, administrava seus bens e propriedades de forma independente e vivia em Maosa, uma aldeia sob domínio romano na Judéia. Casou-se 2 vezes, teve um filho do primeiro casamento e, após enviuvar, envolveu-se em uma disputa legal com os tutores do menino por causa de uma herança. Mais tarde, uniu-se a Juda, um judeu que já tinha outra esposa, refletindo a prática da poligamia aceita no judaísmo da época. Os documentos de Babata também oferecem um retrato da vida na Judéia sob o jugo romano. Eles mostram como os judeus se integravam ao sistema legal e administrativo imperial, utilizando contratos e registros no formato romano. No entanto, a tensão era palpável. O fato de Babata ter escondido seus papéis em uma caverna sugere o medo crescente da violência e do caos que se aproximava. O arquivo termina abruptamente no ano 132 DC, coincidindo com o início da revolta. E provável que, ao fugir da repressão romana, ela tenha guardado seus pertences na esperança de recuperá-los mais tarde. Nunca retornou, e tudo indica que ela e sua família pereceram durante o conflito, conferindo um desfecho trágico à sua trajetória. 6 Júlio Severo dividiu suas forças em unidades menores, comandadas pelos generais Caio Publicio Marcelo, Tito Aterio Nepote e Quinto Lolio Urbico. Esses grupos receberam ordens para perseguir os rebeldes em seus esconderijos, enquanto executavam uma estratégia de terra arrasada. Destruíam sistematicamente aldeias fortificadas, queimavam plantacões, vinhedos e olivais. A devastação em larga escala privou a população de sua principal fonte de alimentos e recursos, desencadeando uma fome generalizada que ceifou milhares de vidas. A destruição da infraestrutura agrícola, incluindo sistemas de irrigação, tornou praticamente impossível a recuperação econômica da região. Severo compreendia que a forca de Bar-Kokheba residia no apoio da população. Ao aniquilar comunidades inteiras e cortar suprimentos, ele sufocava os insurgentes em seus refúgios subterrâneos. Sua estratégia transformou as batalhas em longos e brutais cercos a fortalezas isoladas. O objetivo não era apenas derrotar os rebeldes, mas desmantelar a base de sustentação da população judia e abalar sua fé no Messias. Diante da superioridade romana, os rebeldes judeus continuaram a lançar ataques surpresa a partir de seus esconderijos nas montanhas e túneis na esperança de enfraquecer as legiões. Contudo, os soldados já haviam aprendido com as emboscadas anteriores e não caíam mais com facilidade. Quando essa tática deixou de funcionar, a rede de túneis se tornou o último refúgio para civis e combatentes. Nas cavernas, eles tentavam sobreviver aos cercos e às campanhas de extermínio. No entanto, a estratégia de Severo mostrou-se implacável. Seu plano de sitiar sistematicamente as fontes de alimento e água revelou-se mais eficaz do que os assaltos diretos. Os rebeldes não podiam manter sua população nos túneis indefinidamente e, mais cedo ou mais tarde, eram forçados a sair, tornando-se vulneráveis. Quando os insurgentes já não tinham acesso a túneis para escapar, recuaram para cidades fortificadas, usando suas muralhas como último baluarte para prolongar a resistência. Acreditavam que os romanos se cansariam ou que poderiam resistir até que o imperador retirasse suas tropas. Mas, uma a uma, as muralhas caíram sob o fogo das catapultas e dos arietes.
A retirada para Betar representou o último ato dessa estratégia. Bar-Kokhebas e seus seguidores se reagruparam na fortaleza para uma resistência desesperada, cientes de que, se Betar caísse, a rebelião estaria condenada. Sua resposta foi, em essência, uma medida extrema na qual buscavam apenas sobreviver. Não vencer. Ninguém sabe ao certo quando começou o cerco a Betar, nem quanto tempo durou, se meses ou apenas algumas semanas. O que se sabe e que terminou em uma chacina. As legiões comandadas por Severo bombardearam as muralhas da cidade com dezenas de armas de cerco, enquanto os defensores respondiam com flechas do alto, ceifando a vida dos soldados que não se protegiam a tempo com seus escudos. Dentro das muralhas, a população vivia em pânico, faminta e sedenta. Muitos estavam feridos pelos escombros das construções desabadas. Nas sinagogas, judeus oravam a Yahweh, implorando por salvação. Outros, porém, culpavam Bar-Kokhebas pela desgraça e rogavam por sua morte. Como poderiam escapar da fúria romana? Como resistir mais um dia em meio àquela desolação, vendo seus defensores serem lançados das muralhas, destrocados pelos projéteis das balistas embora os romanos estivessem vencendo? Sua vitória não foi fácil. 2 legiões haviam sido dizimadas no início da guerra e uma terceira, a Legião X Fretensis, estava à beira da aniquilação. A resistência judaica implorando por salvação. Outros, porém, culpavam Bar-Kokhebas pela desgraça e rogavam por sua morte. Como poderiam escapar da fúria romana? Como resistir mais um dia em meio àquela desolação, vendo seus defensores serem lançados das muralhas, destrocados pelos projéteis das balistas embora os romanos estivessem vencendo? Sua vitória não foi fácil. 2 legiões haviam sido dizimadas no início da guerra e uma terceira, a Legião X Fretensis, estava à beira da aniquilação. A resistência judaica, porém, não se limitava a combates abertos. Em ataques noturnos furtivos, os rebeldes surpreendiam as tropas romanas, infligindo baixas antes de se recolherem às muralhas. Adriano, ciente de que o tempo jogava contra seu exército, sabia que a queda de Betar era apenas uma questão de dias. Para acelerar o desfecho, o imperador ordenou que seus engenheiros redobrassem os ataques com catapultas, enquanto um grupo de elite se preparava para escalar as torres de assédio recém-construídas. O plano era simples: eliminar os defensores das muralhas e abrir as portas para o exército romano. Se as muralhas não caíssem, seriam escaladas. E quando isso acontecesse, seria o fim. Não se sabe ao certo qual das estratégias prevaleceu, se as torres de assédio abriram caminho, se as catapultas derrubaram as defesas ou se a queda da cidade foi resultado de uma combinação de ambas. O que se sabe é que, no ano 136, desceu uma horda de soldados romanos e rompeu pelas muralhas, ceifando a vida de milhares de judeus, homens, mulheres e crianças, enquanto Simeão Bar-Kokhebas e seus aliados mais próximos tombavam sob a fúria das espadas romanas. Com eles, morria também o sonho de liberdade de um povo. As estimativas sobre o número de mortos variam, mas o historiador de Al-Kassil registra que cerca de 580 mil judeus pereceram nos 4 anos de conflito. A devastação foi tamanha que a província da Judeia, antes uma fonte de recursos para Roma, tornou-se um fardo fiscal. O Império precisou investir pesadamente na reconstrução da região e na manutenção de uma presença militar permanente. Quanto à Legião 9, Espanha, embora tenha sobrevivido à guerra, ficou tão enfraquecida que alguns historiadores acreditam que foi dissolvida em outro conflito anos depois, ou simplesmente desapareceu sem deixar rastros. A rebelião de Bar-Kokhebas teve consequências profundas e duradouras para o povo judeu. A combinação de mortes em massa e a destruição sistemática de aldeias e cidades levou a uma despovoação quase completa da Judeia. As comunidades que sobreviveram se dispersaram, encontrando refúgio principalmente na Galileia, que se tornou o novo centro da vida religiosa e cultural judaica. O Talmud babilônico, compilado fora da terra de Israel, reflete essa mudança, marcando o início de uma nova fase na diáspora judaica. Para apagar qualquer vestígio da identidade judaica e evitar futuras revoltas, Adriano impôs medidas drásticas. A província da Judeia foi dissolvida e fundida com a Síria, dando origem à nova província de Síria-Palestina, um nome que evocava os antigos filisteus, inimigos históricos dos judeus, em uma tentativa deliberada de apagar a memória judaica da região. Proibições religiosas foram impostas, o estudo da Tora e a observância do calendário judaico foram criminalizados, e rabinos foram executados. Jerusalém foi rebatizada como Aelia Capitolina e transformada em uma cidade romana vedada aos judeus, que só podiam visitá-la uma vez por ano, no dia 9 de Ab, para lamentar a destruição do templo. O fracasso da rebelião deixou marcas profundas no pensamento judaico. O messianismo político, antes uma esperança concreta, tornou-se uma ideia abstrata e espiritualizada. Os rabinos,
traumatizados pela derrota e pelo sofrimento, adotaram uma postura mais cautelosa e conservadora. Talmud, por exemplo, refere-se a Bar-Coquebas como Bar Koziba, filho da mentira, um termo que reflete o sentimento de terem sido enganados por um falso Messias. Esse ceticismo perduraria por séculos. A revolta também foi um marco na separação entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. Os cristãos, que viam em Jesus o verdadeiro Messias, não apoiaram Bar-Coquebas, o que os diferenciou do movimento rebelde e contribuiu para sua consolidação como uma religião distinta. Além dos registros históricos, como a obra de Dial Cassil e os fastos capitolinos, listas consulares romanas, existem outras evidências do conflito. Do lado judaico, o Talmud de Jerusalém e os Midrashim preservam relatos e lendas sobre a rebelião, mantendo viva a memória de um trauma coletivo. Esquicões em moedas, ruínas de fortificações e monumentos romanos que mencionam comandantes como o general Quinto Tineo Rufo ajudaram os historiadores a reconstruir parte da cronologia da guerra. Durante muito tempo, a rebelião de Bar-Coquebas foi ofuscada pela destruição do Segundo Templo. No entanto, no século XX, especialmente com o surgimento do sionismo, sua figura foi reavaliada. De um falso messias responsável por uma catástrofe, Bar-Coquebas se transformou em um símbolo de resistência e heroísmo nacional. Movimentos sionistas como o Beitar, cujo nome homenageia a última fortaleza de Bar-Coquebas, e líderes como David Ben-Gurion, que adotou um sobrenome hebraico em referência aos generais da revolta, buscaram uma inspiração para a luta pela criação de um Estado judeu moderno. A figura de Bar-Coquebas e complexa. Por um lado, representa a coragem de um povo que ousou desafiar o maior império da época. Por outro, serve como advertência sobre os perigos de seguir líderes messiânicos sem um plano realista, capazes de arrastar uma população inteira para a guerra e a destruição. A arqueologia, embora não possa fornecer números exatos, confirma a intensidade dos combates por meio de achados como pontas de flecha, espadas e restos de equipamentos romanos. A escassez de registros detalhados se deve tanto à natureza da guerra de guerrilhas quanto ao esforço romano de apagar a memória do conflito, evitando que se tornasse um símbolo de resistência futura. Que este relato tenha contribuído para ampliar seu conhecimento sobre um dos episódios mais trágicos da história judaica. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe nos comentários. E se gostou, não deixe de curtir e compartilhar com amigos e familiares. Para continuar explorando a história, inscreva-se no canal e ative as notificações. Te aproxima a importância de preservar a memória histórica para que as icônicas do passado não se percam no esquecimento. Não deixe de se inscrever para acompanhar nossas próximas análises e aprofundar ainda mais seu entendimento sobre os eventos que moldaram o mundo. Siga-nos também nas redes sociais, cujos links você encontra na descrição abaixo. Lembre-se, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la. Até breve.